Oi, meus bens! Então vamos lá, eu sou a Júlia, professora de matemática da Rede Cromos de Ensino, e agora a gente vai fazer a questão 139 da prova amarela. Lembra de curtir e compartilhar esse vídeo. Ele pede o seguinte, ele quer saber qual é o número de ultrapassagens feito pelo carro que chegou em último lugar. Então a primeira coisa é a gente descobrir qual desses carros chegou em último lugar. Então lembrando que é uma corrida, né, onde a competição tem 100 metros. Então se a gente reparar aqui no eixo Y, aqui mostra a distância feita e todos eles chegam em 100 metros. No eixo X tem o tempo que cada carro gastou. Então pensa comigo, para a gente descobrir quem chegou em último lugar é quem gastou mais tempo para chegar em 100. Então se a gente reparar aqui, quem gastou mais tempo para chegar em 100 foi essa última reta aqui. Então essa é a primeira parte, a gente descobrir que essa reta é a reta que representa o último lugar. Agora a gente tem que descobrir quantas ultrapassagens que ele fez. Então vamos pensar, ele encontra nesse ponto e nesse ponto com os outros dois carros. Então se a gente analisar antes desse ponto aqui, vamos pegar aqui um tempo qualquer. Nesse tempo aqui, sei lá, vamos supor que seja 2. Em 2 segundos, nós temos essa classificação aqui, onde esse aqui está mais longe, então esse é o nosso primeiro lugar. Depois, esse é o nosso segundo lugar. Logo abaixo, o terceiro lugar, que é o nosso último colocado. Então, nesse ponto, ele está em terceiro lugar. Depois, nós temos esse, que está em quarto lugar. E, finalmente, esse, que está em quinto lugar. Então, quando a gente anda mais um pouco até esse ponto de encontro, a gente percebe que esse carro que estava em quarto lugar, ele ultrapassa o nosso terceiro lugar. Então, nesse ponto aqui, a gente repara que ele está fazendo uma distância maior do que esse daqui. Então, nesse ponto, o nosso último lugar, essa reta aqui, está sendo ultrapassada. Então, esse ponto, ele não ultrapassou ninguém, ele foi ultrapassado. Então, a gente não pode considerar como se fosse uma ultrapassagem dele. E da mesma forma, esse daqui, é o mesmo pensamento. Esse aqui, ele estava em quinto lugar, ele estava no último lugar. E aí, na medida que foi passando o tempo, ele acabou ultrapassando essa reta aqui. Então, nesse tempo aqui, por exemplo, ele está numa distância maior do que esse. Então, ou seja, ele ultrapassou. Então, de novo, nesse ponto, essa reta aqui, esse carro não ultrapassou, ele foi ultrapassado. Então, a gente também não pode considerar. E como esses foram os dois únicos pontos de encontro, então esse carro que foi o último colocado não ultrapassou ninguém, ele foi ultrapassado 2 vezes. Como a pergunta quer saber quantas vezes ele ultrapassou, então 0, letra A, ele não ultrapassou ninguém.